Salve, salve, China Azul! Está começando aqui mais um Páginas Heróicas. Você pode ouvir e ver o nosso podcast nos canais do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts. Nem vou fazer aquela apresentação. Eu tô, acima de tudo, muito, mas muito preocupado com o futuro do Cruzeiro. Você tá vendo aí, aqui na tela, Cruzeiro 3, Alianza Futebol Clube, antigo Alianza Petroleira, 3. Em um jogo que o Cruzeiro abre 3-0 no primeiro tempo, deixa empatar, e digo mais a vocês, se tivesse mais tempo, muito provavelmente o Cruzeiro sofreria a virada. Eu vou primeiro falar do que foi o jogo. Primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, né? Abre 3-0 muito rápido, né? Você vê aqui, o Cruzeiro abre o placar muito cedo, aos 7 minutos com o Lucas Romero, num chute de fora da área, belo gol do Lucas Romero. O Zé Ivaldo faz 2-0 e depois o Matheus Pereira faz 3-0 aos 19 minutos. Todo mundo já imaginando uma goleada muito grande, um 4, 5, 6-0 do Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, tudo vai abaixo. O Cruzeiro ainda teve chances muito boas ali no primeiro tempo, com o Dineno, que perdeu alguns gols. Mas no segundo tempo, esse jogador aqui, ó, Batalha, acabou com a defesa do Cruzeiro. Zé Ivaldo falhou, né? O primeiro gol do Aliança foi numa falha bizonha do Zé Ivaldo, que vai tocar a bola para algum jogador, não lembro quem ali do Cruzeiro, e é interceptado. E aí o Batalha faz esse gol. E o segundo gol do Batalha é uma falha grotesca do Rafael Cabral, que foi vaiado já desde o início do jogo, e que, é claro, depois dessa falha grotesca, ele acaba sendo, mais uma vez, vaiado, e eu já não consigo defender o Rafael. Em alguns outros episódios aqui eu falei, calma, é claro que é um goleiro que não é confiável, não inspira confiança, mas é um bom goleiro. Eu vou tirar tudo aquilo que eu disse, para mim já não tem nenhuma condição do Rafael Cabral, psicologicamente falando, estar sob as metas do gol do Cruzeiro. Não tem como. E se acontecer de o Rafael Cabral ser escalado no próximo jogo do Cruzeiro como titular contra o Botafogo no Mineirão, a coisa vai azedar. A torcida do Cruzeiro não é a torcida do Valladolid. Isso é uma coisa que o grupo do Ronaldo tem que entender. Aliás, já deveriam saber desde já, né? O Cruzeiro está colecionando vexames, um vexame na Copa do Brasil, competição da qual o Cruzeiro é o maior vencedor, né? Um vexame histórico, negativamente histórico do Cruzeiro. Uma vergonha imensa ser eliminado pelo Souza, com todo respeito à equipe do Souza, é uma vergonha imensa. Depois o Cruzeiro dá outro vexame na final do Campeonato Mineiro. Claro, é um clássico, tudo pode acontecer, mas diante daquilo que foi o jogo, o Cruzeiro abrindo 1-0 com vantagem, ainda deixa o time do Atlético Mineiro virar o jogo. Uma coisa ridícula, patética, um erro grotesco do treinador, até então, o treinador do Cruzeiro, o Larcamón. Ridículo. E depois, outro grande vexame, dessa vez por uma competição sul-americana. O Cruzeiro, que é muito reconhecido fora do Brasil, na América do Sul inteira, como sendo um time forte, um time que inspira medo nos adversários, né? E aí a gente vê um vexame desses, 3-0 para o Cruzeiro, deixa empatar em 3-3. É uma coisa absurda, é uma coisa que eu nunca vi acontecer numa competição sul-americana. Posso estar enganado, pode ter acontecido, mas eu nunca vi o Cruzeiro, principalmente em casa, abrir 3-0 numa competição sul-americana e deixar empatar em 3-3. Ou abrir qualquer outra vantagem de 3 gols. Eu nunca vi isso acontecer na história do Cruzeiro. A cada dia, a SAF, comandada pelo Ronaldo, pelo Pedro Martins, pelo Paulo André, tem conseguido trazer vexames nunca antes vistos na história do Cruzeiro, né? É claro que o vexame de 2019 ele é a maior página negra da história do Cruzeiro, a gente não tem nenhuma dúvida disso. É claro que 2020, 2021, permanecendo na Série B, são outras páginas negras na história do Cruzeiro, a gente não tem dúvida em relação a isso. Agora, o Cruzeiro se apequena cada vez mais nessa gestão Ronaldo.
eu tô quase chegando à conclusão de que seria melhor deixar o Cruzeiro ter ido à falência, recomeçado do zero numa Série D, né? E a torcida levar nas costas, porque assim, a maneira como essa SAF está gerindo o futebol, me parece que ali ninguém sabe o que é futebol. Ninguém entende de futebol, né? Então a gente pensa o seguinte, eu vou falar do que foi o jogo com mais detalhes, mas aí eu já estou trazendo aqui para um outro parâmetro. O que eu penso é o seguinte, gente. A gente teve, desde que a gestão Ronaldo assumiu, o Pesolano como primeiro técnico, que foi bem dentro daquilo que se propôs, conseguiu subir. Nós ficamos empolgados com aquele primeiro ano de gestão SAF do Cruzeiro. Foi muito bem, ok. Aí já no Mineiro, as coisas desandam completamente. Vem o Pepa, que começa muito bem, depois cai bastante de rendimento. A gente vê ali que a equipe montada pela SAF do Cruzeiro foi horrível, né? E durante todo o ano de 2023 isso ficou muito evidente, né? E aí vem o Zé Ricardo, né? Que foi uma escolha de técnico péssima, horrível e que quase nos levou à Série B. Isso tem que ficar claro também. Aí houve a salvação com essa trindade aí do Paulo Autori, o Seabra e o outro rapaz que eu sempre esqueço o nome dele, que também saiu do Cruzeiro. Conseguiram salvar, beleza, bacana. Aí o Cruzeiro volta àquele entendimento de que é preciso um treinador com experiência em competição internacional, e chega o nome do Larcamón, que eu já não sei até que ponto foi um estudo ou se não foi uma oportunidade de mercado ali. O Larcamón foi demitido do Leão, então pronto, vamos chamar esse cara que foi para disputar o Mundial de Clubes, é um cara que já ganhou uma competição. Será que eles estudaram de fato o perfil do Larcamón antes de chamá-lo? Eu já começo a duvidar. Porque, a princípio, o que eles chegam falando é que o Larcamón foi totalmente o oposto daquilo que eles esperavam. Então, peraí, será que eles estão realmente olhando para o perfil de treinador que chega para o Cruzeiro? E aí, depois de apenas 3, 4 meses, o Larcamón é demitido. Com razão, sem razão? Eu acho que com razão. Agora, depois o critério que o Cruzeiro utiliza é a chamada do Seabra de volta. Chega o Seabra que não tem moral aparentemente nenhuma para mudar o time, tanto que ele repete o time do Larcamón, o que para mim já é, por si só, uma coisa absurda, um desrespeito, um cuspe na cara do torcedor. Porque o pessoal, quando a gente vê, mas isso é a coisa mais normal do mundo, quando existe uma troca de treinadores, e a gente viu isso no rival, né? O Milito mudou o time do Atlético. A primeira coisa que ele fez foi colocar o Scarpa no banco. E o que aconteceu? O Scarpa ganhou oportunidade e agora tá matando gol aí. O Scarpa tá bem, melhorou, ressuscitou. Por quê? Porque ele tomou aquela cutucada. Teve aquela coisa, peraí. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro não muda nada, o Seabra não mudou nada. Assim como o Seabra não mudou nada quando teve a oportunidade de treinar o Cruzeiro logo depois que o Pepa saiu. O que ele fez? Ele mudou nada. Ele continuou com o mesmo time. Ele preteriu os jovens jogadores da base. A mesma coisa que ele fez agora nesse jogo contra o Alianza, né? Se esperava até. É uma coisa que eu estava comentando, olha, o Alianza, o Cruzeiro vai até passar o carro por cima do Alianza, vai ter uma falsa sensação de que está tudo bem, o Neres vai continuar titular. Por um lado, né, entre aspas, entre muitas aspas, ainda bem que o resultado não foi uma goleada sonora, porque agora eu espero que o Ronaldo, que estava lá no estádio do Mineirão, veja qual é a real situação do time do Cruzeiro, né? A gente vê outros times aí que estão bem, como é o caso do Fortaleza, né? Acho que perdeu o estadual. Isso aí conta muito lá para eles, como conta muito para nós. Mas o Fortaleza está se reforçando. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro não busca opções no mercado nacional. Não busca nenhuma opção. Para ele está ótimo o elenco do jeito que está. Né? E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não. E eu queria chegar a um outro ponto aqui, quando eu estava falando de treinadores, né? Vem o Zé Ricardo, vem o Larcamón, agora o Seabra. Existiram várias mudanças em termos de treinador, mas zero mudanças em relação a quem está sob o comando do futebol do Cruzeiro. E esse, no meu ponto de vista, é o grande problema. Eu não consigo enxergar o Pedro Martins como uma pessoa que entende futebol, que sabe o que é futebol. Ele pode ser genial em outras coisas, ele pode ser um gestor maravilhoso, incrível, mas eu não vejo o Pedro Martins como um cara que sabe o que é futebol. Eu não vejo um Paulo André, por mais que tenha sido um jogador de futebol, entender o que é o futebol, entender o que é o Cruzeiro. O Ronaldo também não. Né? Foi um jogador de futebol, um dos maiores da história, mas eu não vejo o Ronaldo com essa experiência de saber o que é futebol. Pelo menos é o que aparenta ser.
sabe? E eu não vou falar também do Gabriel, né? Que já é um outro tipo de cargo, ok, já não é bem o futebol. Mas assim, cada vez mais me assusta que o Cruzeiro não tenha profissionais que entendam o que é futebol. Talvez o único profissional ali que entenda o que é futebol é o Paulo Autuori. Mais ninguém. Mas, o Paulo Autuori, na minha opinião, acho que não toma decisões de comando nesse sentido. Então, assim, tá uma catástrofe, tá terrível. Agora eu vou falar do jogo e aqui dos jogadores. Rafael Cabral, não dá mais. Rafael Cabral, não dá mais. Acabou. Acabou. A torcida não aceita mais o Rafael Cabral. Eu, até ontem, até falei, poxa, pra que estão vaiando o Rafael? Calma, pra que fazer isso? Vamos esperar, vamos ver como é que vai ser. Como é que defende agora? Uma falha bizonha no segundo gol, uma coisa grotesca, horrível. Não dá mais para Rafael Cabral. Ele não tem psicológico para estar no Cruzeiro. Não tem, a questão é psicológica, não é questão técnica, é psicológica. Ah, vamos recuperar? Não, não vamos recuperar. Não tem tempo de recuperar ninguém. Quem não tem condições agora de ter cabeça para jogar no Cruzeiro tem que ser preterido, tem que ser colocado de lado. Desculpa. Vai recuperar em outro lado, como fez o Gilberto. O Gilberto tá metendo gol lá no Juventude. Beleza, bacana. Vai se recuperar no interior de São Paulo, Rafael. Vai se recuperar no Santos. Volta pro Santos, se recupera lá na Série B. Né? Isso aí, infelizmente é isso. A gente não tem que pensar em ser uma casa de recuperação de jogador que não tem capacidade mental para lidar com a pressão que é jogar no Cruzeiro. Cruzeiro é um time grande, tem torcida chata, tem torcida que cobra. E se você não tem capacidade mental pra aguentar isso, não tem como jogar no Cruzeiro, gente. Acabou. Olha, desculpa, eu sei. O futebol é ingrato, né? Agora, os caras recebem um salário muito maior do que o meu, do que o seu, de qualquer outra pessoa que esteja vendo isso aqui, por um motivo, porque não é fácil mesmo, não, pô. Você acha que ser jogador de futebol é fácil? Não é, não. É pressão, é trabalho, é uma coisa, é mostrar talento, é se provar melhor a cada jogo. Futebol é isso. E para isso eles são muito bem remunerados e tá tudo em dia. Tá tudo em dia. Não adianta dizer que não tá em dia. Então, assim, tudo aquilo que tem que ser feito, entre aspas, né? Tudo aquilo que está sendo feito, está sendo feito, certo? O salário tá em dia, tá todo mundo, entre aspas, muito feliz, o ambiente tá bom, tá bacana, tá saudável. Agora, cadê o resultado? O resultado tem que vir em campo, né? E ele não vem. O resultado não vem em campo. É uma falha geral, generalizada, que começa pela diretoria do Cruzeiro. As promessas que o Ronaldo fez no início do ano se mostram cada vez mais falsas. Por exemplo, a questão do sócio. E agora já foi para PQP, não tem mais sócio, acabou. Ninguém vai querer renovar sócio nessa situação e com toda a razão do mundo. Né? Mas não teve nada que não teve nenhum movimento para melhorar o sócio. A ousadia no mercado também não existiu, gente. Né? E eu estou seriamente, não convicto, mas estou muito preocupado com a possibilidade de o Cruzeiro, por exemplo, realmente comprar esses jogadores que estão aqui no Cruzeiro por empréstimo, como, por exemplo, Matheus Pereira, como o João Marcelo. Né? Os outros, Cifuentes, o próprio Veron, né, que entrou hoje, que estreou pelo Cruzeiro, não reestreou, estreou pelo Cruzeiro hoje. Será que o Cruzeiro, se o Veron estourar aí, jogar muita bola, meter muito gol, será que o Cruzeiro vai comprar? Não vai. Não existe, não tem investimento. Essa SAF do Cruzeiro é a SAF que menos investe. E até aí tudo bem. Todo mundo sabe que o Ronaldo não é um sheik árabe, o Ronaldo não é um bilionário americano, como é o caso lá do Textor. Não é. Não é um cara cheio da grana. Tudo bem, beleza. O que a gente esperava dessa SAF? Entendimento de futebol, conhecimento de futebol, fazer muito com pouco. E isso não está acontecendo. Faça pouco e o resultado também é muito pouco. E o Cruzeiro, vou falar uma verdade aqui para vocês, nesse jeito que está, a gente vai ter outro ano brigando para não cair. E se isso acontecer, meus amigos, eu sinceramente desisto. Porque aí a gente tem que pensar na nossa cabeça. Segundo ano assim, não dá não. Não dá, gente. Porque se fosse uma questão assim, que a gente... desculpa lá. Que a gente visse. Eles estão tentando. Tudo está sendo feito da melhor maneira. Não está dando certo, mas eles estão tentando, eles estão assumindo os erros, eles estão voltando atrás, eles estão fazendo isso e aquilo. Eles contrataram, olha, eles meteram 50 milhões de reais lá, mas nenhum jogador deu certo.
Ainda assim seria incompetência, mas pelo menos eles estariam tentando. Agora é uma incompetência que eles não assumem que existe. Começo de conversa é isso. Não assumem que são incompetentes. É difícil sair, soltar, né? É difícil um Pedro Martins soltar que errou. Não erram. Eles entendem muito de futebol, ninguém mais entende, só eles. Mas o resultado é sempre catastrófico. O resultado é sempre terrível. O Cruzeiro corre o risco de não se classificar em primeiro na Sul-Americana, porque pegou o time mais fraco do grupo e perdeu. Né? Perdeu, empatou. Né? Com uma derrota, senti como uma derrota, mas foi um empate em casa doloroso. Corre o risco de não ficar em primeiro lugar. Se ficar em segundo lugar, vai pegar um dissidente aí, alguém que sai da Libertadores, que é muito mais difícil. O Cruzeiro corre o risco de não se classificar na Sul-Americana para a próxima fase, o que para mim seria uma tragédia muito grande. O Cruzeiro corre o risco de não entrar bem, de não começar bem o Campeonato Brasileiro, ao contrário do que aconteceu com o Pepa, e foi o que nos deu gordura para a gente depois não ser rebaixado, a verdade é essa. Então, se o Cruzeiro começa mal o Campeonato Brasileiro, quem é que vai ter culhão para segurar o Seabra? Um treinador inexperiente, um treinador que nunca treinou outro time antes, só o Desportivo, né? Um time Desportivo Brasil, não sei, nunca treinou um time grande de verdade, né? Nunca teve uma experiência de técnico real. Quem é que vai segurar a barra dele se começar a ter resultados ruins? Ou o Seabra, a partir do jogo contra o Botafogo, faz um milagre, muda totalmente o time e começa a trazer resultado, ou a passagem dele vai ser extremamente curta pelo Cruzeiro. E aí, mais uma troca de treinador? Qual será o perfil do próximo treinador que vai vir para o Cruzeiro? Qual será? Vai ser um novo Zé Ricardo? Qual é o pensamento dessa diretoria? É preciso haver um grupo de pressão muito grande para cima dessa diretoria. É preciso que eles entendam que aqui não é Valladolid. É preciso que eles entendam que eles estão lidando com quase 10 milhões de torcedores. É preciso que eles entendam que as promessas que são feitas pelo senhor Ronaldo Nazário de Lima, elas têm que ser cumpridas. E não é a primeira vez que o Ronaldo falha em suas promessas. Você lembra? Bem no início que ele falou assim, se chegar a sei lá quanto do sócio vai ter uma surpresa. Não teve surpresa nenhuma. O Ronaldo tem que ter muito cuidado com aquilo que ele fala, porque a palavra dele é lei. E a gente está vendo que a lei é falsa, que a lei inexiste, é mentira. O Ronaldo espalha mentiras nessas entrevistas que ele faz. E aí a gente continua caminhando, sem saber para onde está indo. Cadê as mudanças? Tem que ter mudança no futebol do Cruzeiro. Não é só mandar embora o treinador. É mandar embora quem escolhe o treinador. Tão simples quanto isso. Ou seja, se eu sou a gente está falando de empresas, não é? Não é uma empresa? O Cruzeiro não é uma empresa agora? Beleza. O que adianta eu mandar embora meus diretores, um atrás do outro, e o CEO, o cara que está ali no comando desses diretores, né, o diretor-chefe, por assim dizer, né, seria o CEO, sei lá, o cara continua lá. O que está acontecendo? Então, isso aí é chover no molhado. Se eu estou mandando embora o treinador, um atrás do outro, e não estou mandando embora aquele que define quem vai ser o treinador, eu tô simplesmente gastando recursos, eu estou simplesmente deixando a situação se agravar e não estou resolvendo ali a raiz do problema. A raiz do problema é quem escolhe o treinador. A raiz do problema é quem define a estratégia, não só de escolha de treinador, mas a estratégia daquilo que deve ser o Cruzeiro em campo, daquilo que é o futebol do Cruzeiro, daquilo que deve ser a presença do Cruzeiro dentro do futebol. E isso não está sendo feito da maneira correta há muito tempo. Então, senhor Paulo André, senhor Pedro Martins, vão ficar aí para sempre? Vão errar, continuar errando, e mais tempo para errar, e mais oportunidade para errar, e é isso? Quem é o dono dessa SAF? Quem é que manda nessa SAF? Não é o senhor Ronaldo Nazário de Lima? Senhor Ronaldo, então, não tem que tomar uma postura em relação a isso? Ah, eu confio no trabalho deles. Confia no trabalho deles? Eu não confio. A não ser que tenha sido acertado com eles, que é, olha, façam o melhor que vocês puderem, se cair tudo bem, a gente não tá aqui para ir. Talvez seja essa a questão. É isso? Agora, se for isso, tem que ser claro com a torcida. Porque aí as pessoas deixam de ser palhaças, né? Simplesmente deixam de ir ao estádio, deixa aí tudo ao Deus dará, e se tiver que funcionar, funciona, se não tiver que funcionar, não funciona. Se for assim, sejam claros e transparentes com a torcida do Cruzeiro, porque o torcedor não merece ser palhaço para ir em estádio em Mineirão, para ficar pagando sócio, para ficar tendo um resultado vexaminoso como esse. Enfim, pessoal. É triste, é revoltante acima de tudo. E não sei.
Bom, é isso, é um desabafo aqui. Vou só falar aqui dos jogadores individualmente. A gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje, nosso áudio. O Cruzeiro começa com Rafael Cabral, William, Marlon Neres e Zé Ivaldo, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Vital, Arthur Gomes, Rondineno e Matheus Pereira. Matheus Pereira, de longe, foi o melhor em campo, foi o único que tentou alguma coisa, é o único diferenciado, é o único jogador de futebol que merece estar no Cruzeiro, na verdade, é o único cara que faz a diferença. Né? Diferença é o único cara. Rafael Cabral teve a pior nota do jogo, sofreu um frango bizonho, bizarro, ridículo. Para mim, acabou a paciência. Rafael Cabral não pode ser titular do Cruzeiro. Bota o Anderson, bota quem quer que seja, mas não coloca o Rafael Cabral. Não dá para ser isso. E pela entrevista que foi feita pelo Seabra, parece que eles vão bancar o Rafael Cabral. E aí, se eles forem bancar o Rafael Cabral, eles estão comprando briga com a torcida. Para mim, não é nada inteligente comprar briga com a torcida nesse momento. Mas, enfim. O Marlon foi ok, tomou um amarelo ali meio... Não teve, assim, nada demais. Neres também, fala a verdade pra vocês, não comprometeu, né? Não teve uma falha. Mas o Neres não tem que ser titular do Cruzeiro de ponto. Uma hora ele vai falhar, porque ele é ruim, é fraco. O Neres é um jogador ruim, um jogador fraco. Zé Ivaldo fez o gol, né? Mas o Zé Ivaldo tem que parar com essa mania. Agora não sei se foi um pedido do Seabra, mas o tempo todo o Zé Ivaldo estava tentando ir ao ataque. Ele faz o gol e parece que agora eu sou atacante. Então, porra, para com isso, Zé Ivaldo. Pelo amor de Deus, cara. Faz o seu feijão com arroz. Isso é desde a época de 2022, era a mesma coisa. O Zé Ivaldo ia muito bem nos jogos, mas aí começava a se aventurar no ataque e entregava a paçoca. Né? Por acaso agora ele entregou a paçoca lá no setor defensivo. Mas o cara tá ali, não fica dando passinho longo, gente. Pelo amor de Deus, dá um chutão ou dá um passe curto pra você sair com segurança da sua área. Né? Ele vai lá e dá um passinho longo, não sei se foi pro Lucas Silva, pro Lucas Romero. A bola foi interceptada de maneira fácil, boba. Então, assim, o Zé Ivaldo é um cara que é excepcional, o nosso melhor zagueiro, mas ele tem que parar com essa mania de entregar jogo, pô. Não é de hoje que é assim. William foi bem, não comprometeu. Lucas Silva também fez até um bom jogo, Lucas Silva. Acho que, pra mim, também não tem que ser titular, mas até que fez um jogo razoável. Lucas Romero fez o gol, também não comprometeu muito defensivamente. Matheus Vital, péssimo, não fez nada, não agregou nada. Velho Matheus Vital de sempre, que também ninguém entende porque é titular. Aliás, Rafael, Neres e Vital, nenhum deles tem que estar titular no jogo contra o Botafogo. Se estiver um deles, eu acho que a torcida vai se revoltar com toda a razão, com todo direito. Arthur Gomes também não arrumou nada. No primeiro tempo até fez uma jogadinha ali, foi dele o passe ali, assistência, né, pro gol. Se não me engano, foi dele a assistência pro gol do Lucas, né? Foi. E também do Matheus Pereira. Fez até algumas jogadas boas ali. No segundo tempo morreu, não fez nada. O Rondineno também não fez nada, também teve chances e perdeu o gol. Péssima partida do Rondineno hoje pra mim. Não foi aquele cara inspirador. Teve também poucas oportunidades cara a cara, mas as que teve, falhou. Então, até num lance lá que ele estava impedido, domina a bola, chuta pra fora. Muito mal o Rondineno hoje. E o Matheus Pereira, de longe, o melhor em campo, o único cara que fez realmente a diferença no jogo, na minha opinião. Além do Batalha, né, foram os dois melhores em campo. Mas o Matheus Pereira, uma andorinha só não faz o verão, né, gente? A gente tá aqui diante de um cenário terrível e o único jogador que realmente joga bem é o Matheus Pereira, não tem outro. E os que entraram, Kaique foi mal, foi dele também ali uma falha ali que ocasionou o frango do Rafael. É claro que o frango do Rafael é indefensável, né? Ao contrário da bola, que era muito defensável. Mas o Kaique falhou também ali. E é claro, outra coisa, o menino tá voltando agora, né? Talvez não fosse jogo para ele entrar assim. Enfim. Gasolina também não fedeu nem cheirou. Ramiro idem. Cifuentes a mesma coisa. O Veron lutou muito, entrou como muito forte ali fisicamente, mas também não teve grandes oportunidades durante o jogo. Entrou logo no final, no momento que a pressão ali era toda do time do Alianza. Ele fez a falta, que culminou com o gol, mas eu não acho que aí seja um problema. O problema foi, mais uma vez, né? Mais uma vez o Cruzeiro tomando gol desse jeito. Muito parecido com os gols que o Cruzeiro tomou ao longo da temporada. Né? É isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que realmente repensar muita coisa e torcer, né, para que algumas mudanças sejam feitas. Não só torcer, como começar a agir. Eu acho que se no próximo jogo contra o Botafogo
alguns desses nomes aqui forem titulares, o caldo azeda muito. Então é hora do Seabra ter culhões e é hora da diretoria do Cruzeiro também ter, né? Porque senão as coisas vão ficar irreversíveis. E eu acho que se o Cruzeiro começar o Campeonato Brasileiro já na zona de rebaixamento, as chances de sair são muito pequenas. Se daqui 5 rodadas o Cruzeiro estiver brigando lá embaixo, cai. Cai. Não tem o que falar. E aí, se isso acontecer, se o pior acontecer esse ano, essa temporada, aguenta. Porque a bronca vai ser dura. E aí já vai ser tarde para tirar o time de campo, para tirar, para deixar de apoiar quem está sendo incompetente. A hora para mandar incompetente embora é agora. Isso inclui o Pedro, isso inclui o Paulo André e todo mundo que está fazendo aí inações ou ações de grande incompetência dentro dessa equipe de futebol do Cruzeiro, da direção do futebol. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muita coisa para digerir aí ao longo do dia de hoje. Vou ver também alguns comentários. Não vi nada ainda do Samuel Venâncio falando. Com certeza o Samuel deve estar muito puto com toda a razão. Os outros setoristas também. Grande abraço a todos vocês. Saudações celestes. E até amanhã, pessoal. Aliás, até hoje mais tarde, né? Tchau, tchau.